Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos hoje ao canal Lula, Foco no Fato. Eu sou o Lula e hoje eu vou trazer um vídeo aqui ilustrativo, mostrando para você um pequeno resumo da situação atual da família Bolsonaro. O título do vídeo de hoje é Família Bolsonaro, conflito de sucessão e uma política de bravata. Você pode ver aqui embaixo na legenda. E o vídeo ele retrata o anseio de Eduardo Bolsonaro de não abrir mão de forma alguma do sobrenome Bolsonaro durante as próximas eleições para presidente da República. Eles não querem abrir mão do capital político, como se fala por aí, o curral cheio de gado eleitoral. Eu volto daqui a pouco após o vídeo. Vejam comigo. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Lula Foco no Fato. Olha, enquanto muita gente está de olho no governo atual, uma crise silenciosa está se formando na direita brasileira. Uma verdadeira batalha pelo poder em 2026 já começou. E o mais curioso é que o palco dessa disputa é a própria família Bolsonaro. Vamos entender juntos essa estratégia que está sendo desenhada nos bastidores. O que a gente está testemunhando aqui, de acordo com a apuração do jornalista Lauro Jardim, não é uma disputa política comum, não. É o começo de uma briga interna e bem feroz, viu? Não é contra a oposição, não. É dentro de casa mesmo, pelo espólio político do bolsonarismo e, claro, pelo controle da chapa presidencial. Então, de um lado da história, a gente tem o projeto pessoal do Eduardo Bolsonaro, o filho que a gente conhece como 03. Lá dos Estados Unidos, ele já mandou o recado de que se considera o candidato natural da família. Do outro lado, o que a gente vê? O PL, que é o partido do clã, tentando costurar uma solução para unificar a direita e, principalmente, para neutralizar essa ambição toda do Eduardo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Por que o PL, em vez de simplesmente apoiar o filho mais, digamos, vocal do ex-presidente, está buscando outras alternativas? A resposta, ao que tudo indica, está nos dados e na pura estratégia política. Olha só que interessante. Aliados de Jair Bolsonaro encomendaram um estudo recente sobre o desempenho de possíveis candidatos nas redes sociais. E o resultado surpreendeu muita gente. Mesmo num período cheio de notícias negativas para a família, o Flávio Bolsonaro, o 01, mostrou um engajamento altíssimo, quase empatando com o presidente Lula e passando na frente de outros nomes da direita. E foi justamente essa força inesperada do Flávio nas redes que acendeu uma luzinha para os articuladores do PL. Eles viram ali uma oportunidade, uma chance de ouro para construir uma chapa competitiva e, de quebra, resolver esse impasse interno que a ambição do Eduardo criou. Então, o plano que está sendo costurado é este, a tal da solução Flávio. Primeiro passo, lançar o Tarcísio de Freitas como candidato a presidente. Segundo passo, colocar o Flávio Bolsonaro como vice para agregar o peso político do sobrenome e esse engajamento digital forte que ele tem. E o objetivo final, que talvez seja o principal, é usar essa chapa para travar de vez a candidatura do Eduardo e botar um pouco de ordem na casa. Mas sabe, essa disputa vai muito além da pura estratégia para 2026. Para o colunista Hélio Gaspari, isso revela algo bem mais profundo. Ele argumenta que a família Bolsonaro introduziu na política nacional o que ele chama de elementos tóxicos. E o primeiro deles seria justamente esse, um conflito dentro da família que não tem nenhum propósito político claro. E o Gaspari detalha essa dinâmica, sabe? A Michelle, que não gosta do Jair Renan, o Carlos, que despreza a Michelle, o Flávio achando o Eduardo maluco e o Eduardo, por sua vez, achando o Flávio manso demais. O colunista então pergunta, pra quê? E a resposta que ele mesmo dá é direta. Pra nada. São conflitos que não constroem um projeto, não acumulam força política, só expõem as rachaduras do clã. O segundo elemento que o Gaspari aponta como tóxico é o que ele define como bravataria. Essa seria a marca registrada do estilo bolsonarista. Aquela retórica de ameaças grandiosas, de discursos inflamados que, segundo o colunista, no fim das contas se mostram vazios e completamente inúteis. Pura fanfarronice. E o exemplo mais recente dessa bravataria vem, olha só, justamente do Eduardo Bolsonaro. Lá da sua trincheira nos Estados Unidos, ele ameaçou diretamente o nosso processo democrático com essa frase, numa clara tentativa de pressionar o sistema e, claro, de inflamar a sua base. A resposta do Gaspari a essa ameaça é de uma simplicidade que chega a ser demolidora.
falso. É uma refutação direta que expõe a retórica. A análise sugere que sim, haverá eleição em 2026 com ou sem a anistia desejada e que essa ameaça serve mais como um discurso para a militância do que como um plano de verdade. E vamos combinar, essa não é a primeira vez que esse tipo de retórica aparece, né? A fala do Eduardo lembra muito outra ameaça do passado, atribuída ao general Braga Neto lá na campanha de 2022. A promessa era de que sem o voto impresso, a eleição simplesmente não aconteceria. E qual foi o resultado? Falso de novo. Houve eleição, sim, e sem o voto impresso. Bolsonaro e Braga Neto foram derrotados nas urnas. A ameaça se provou vazia mais uma vez, e o processo democrático seguiu seu curso, como deveria ser. Essa tradição da bravata, como aponta a análise, vem de longa data, diretamente do patriarca da família. A gente se lembra bem, o combate às vacinas, a minimização de uma pandemia global, as ameaças de apocalipse, a referência às Forças Armadas como se fossem propriedade pessoal e até mesmo planos para explodir uma adutora usando desenhos. E aqui está o ponto crucial da análise do Gaspari. Esse estilo é visto como tóxico não apenas pelo seu teor, mas porque, na sua essência, ele é inútil. Segundo o colunista, ele não serve para nenhum propósito estratégico, a não ser, claro, garantir alguns minutinhos de fama. E a prova dessa suposta inutilidade estaria nos fatos. A lógica é simples. Se nem com a caneta presidencial na mão eles conseguiram implementar uma agenda radical de verdade, fora do poder e ainda por cima na mira da justiça, as bravatas teriam ainda menos chance de produzir qualquer resultado concreto. E essa é a imagem final que o Gaspari nos oferece. Ele compara o estilo bolsonarista a modas do passado, como chapéus e polainas, ou seja, algo anacrônico, fora de tempo. Um estilo que, no fim, foi vencido pela própria realidade. A crise interna e essa aposta na solução Flávio mostram um grupo tentando se reorganizar, é verdade, mas essa dependência de uma retórica de ameaças que já se provaram ineficazes deixa no ar uma pergunta fundamental sobre o futuro desse projeto político. O que resta quando as palavras perdem o seu poder? A gente agradece demais a todo mundo que acompanhou essa análise com a gente até o final. E para receber mais conteúdos como este, já sabe, né? Curta o vídeo, deixa seu comentário e o mais importante, se inscreva no canal para não perder as próximas análises. E fiquem ligados, tem conteúdo novo aqui todos os dias e os nossos encontros ao vivo acontecem sempre às terças, quintas e domingos. Não vai perder, hein? Para quem pode e quer apoiar financeiramente a continuidade do nosso trabalho, a nossa chave Pix está aí na tela. Toda ajuda é muito bem-vinda. Até a próxima, pessoal! Então é isso, meu amigo, minha amiga. A gente volta aqui para se despedir, falar que a família Bolsonaro, como a gente acabou de ver agora no vídeo ilustrativo, não abre mão e buscam estratégias. O PL não aceita e não quer Eduardo Bolsonaro candidato a presidente da República. O PL e nem o Centrão aceita e não aguenta mais a família Bolsonaro fazendo mal ao país, em especial o Eduardo. Ainda aceita o Flávio Bolsonaro como vice, ainda aceita, mas não se engane se daqui para lá eles não queimarem também o próprio Flávio Bolsonaro, não Eduardo. Flávio Bolsonaro, que agora se cogita como vice. Nas pesquisas não vem bem, mas nas pesquisas de engajamento das redes sociais, a pesquisa mostrou aí que ele tem um certo desempenho. Então, veremos ainda daqui a um ano, de hoje a um ano, nós teremos as eleições para presidente da República e nós teremos aí, com certeza, um grande motivo para nos alegrarmos com mais uma derrota da extrema-direita no Brasil. Curte o vídeo, comenta, compartilha, deixa sua inscrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Até a próxima. Tchau, tchau.